E aí, tudo bem? Não sei que hora você está me assistindo, pode ser ao meio-dia, pode ser depois. Eu sou Henrique Farinha e vou apresentar mais uma edição do BSS Meio-Dia, que nesses 3 dias, ontem, hoje e segunda-feira, então 26, 27 e 30 do 12, serão edições gravadas, porque eu meti um chinelinho, vocês podem ver aqui que eu estou num hotel, está fazendo até um pouco de eco, né? Mas aí não vai ter muito jeito. E com isso as edições do BSS Meio-Dia são um pouco diferentes, porque ficam mais compactas e eu sou mais objetivo aqui nas notícias, na pauta, então é isso. Eu não vou conseguir interagir com vocês. Mas no dia 31 eu vou estar de volta, e aí a gente faz aquela edição tradicional, com a interação, com todo mundo comentando, mas vocês podem, se quiser, comentar no chat e no vídeo depois. Combinado? Então vamos para as notícias, para as cornetagens, para as especulações, para tudo aquilo que cerca o Santos Futebol Clube, que é o time que amamos e também nos aflige, né? Então vamos lá, vamos começar aqui com um editorial. Esse editorial é: qual é a filosofia de trabalho do Santos em 2025? Muito se fala da vinda de Pedro Caixinha, que é um treinador que que tem um modelo de jogo que foca mais no ataque, é ofensivo, que aproveita jovens e blá 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 blá. Tá bom. Isso está alinhado? Está combinado? Então eu vou colocar aqui um editorial, um texto que eu fiz para o blog Sou Santista, que eu vou ler aqui para vocês. É um texto que não é grande, mas é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês verem. Fica melhor, né? Vamos ver aqui. Pronto. Beleza, está legal agora. Então vamos lá. Qual será a filosofia de trabalho de Santos para 2025? Médias de idade de elencos dirigidos por Pedro Caixinha. Santos Laguna 2013, 25,1 anos. 2014, 24,3. 2015, 24,8. No Rangers, 2017, quando ele teve a oportunidade de dirigir Morelos em 15 jogos, 25,6. Cruz Azul, 2018, 27,6. 2019, 27,5. Santos Laguna, 2022, 25,7. O Tajeres, em 2022, 22,3. Bragantino, olha só que curiosidade, 2023, 21,4. 2024, 24,8. Ou seja, pelo que a gente vê aqui, ele se adapta às filosofias dos diferentes clubes nos quais atua. Pode aproveitar jovens, como também conviver com mais experientes. Agora, vejam a diferença do Bragantino de 2023 para 2024. Ele mesmo disse que o time perdeu chances por faltar maturidade. Falou isso em várias oportunidades. Tem até uma matéria do GE, onde, após a derrota de virada para o Fortaleza, de 1 de dezembro de 2023, que ele recorre a isso mais uma vez e fala do Paulista, da Copa do Brasil e do Brasileiro. De 2023 para 2024, mais do que perder atletas como Léo Ortiz, Arthur e Elinho, o elenco envelheceu 3,4 anos e perdeu a essência. Esse foi o principal erro na reformulação efetuada. E reformulação que não se pode atribuir só ao Diego Serri. Ele participou, porque ele reclamou que faltava maturidade. Este ano houve boicote explícito à base capitaneado por Carille, bancado por Galo e rivalizado por Marcelo Teixeira. Jogadores como Alex Nascimento, Serginho, Nonato, Alisson, Rainer, Rodrigo Ferreira, Casares, Pedrinho, Marcelinho, La Quintana, Bigode e Furt pouco ou nada renderam, além de tirar espaço de jovens que poderiam participar da rotação do elenco. Assim ganhariam minutagem e estariam mais preparados para desafios maiores na temporada seguinte. Qual será a filosofia do Santos para 2025? Caixinha e gestão já estão devidamente alinhados? Marcelo Teixeira o deixará trabalhar? Entregará a chave do CT e aceitará que o presidente Júnior, que é o Marcelinho Teixeira, Aspones, conselheiros e abnegados sejam devidamente limados do dia a dia e das viagens?
a conferir. E você, o que pensa disso? Então, particularmente, eu vejo que há uma série de obstáculos para o Santos definir o seu 2025. A gente está vendo claramente que alguns jogadores estão sendo abordados, estão recusando o Santos ou estão aguardando propostas melhores ou já têm propostas melhores. Isso aconteceu com treinadores também. O que isso revela? Isso revela que as pessoas olham o projeto do Santos Futebol Clube para 2025 e não se convencem. Por que Caixinha se convenceu de vir para o Santos? Tem duas questões essenciais. Uma, ele identifica que o Santos tem um histórico de privilegiar o ataque, isso tem muito a ver com a filosofia de trabalho dele. Ok, isso pode ser verdade. Mas tem um segundo ponto importante. O Santos estava desesperado após a recusa do Quinteiros, não tinha opções, retornou ao Caixinha, que era a primeira opção lá atrás, logo no começo, quando o Carille saiu, ele foi o primeiro nome abordado, ele tinha interesse, sempre se revelou interessado, e o Santos aumentou muito a proposta. Financeiramente, o Santos ofereceu bem mais do que o Grêmio. E aí fechou. Quer dizer, no desespero, o Santos gastou dinheiro que talvez se tivesse fechado lá atrás, não teria gastado. Então, tudo isso vai revelando um pouco de como é essa visão, ou esse projeto para 2025. Ainda parece muito confuso. Então, há coisas que são muito complicadas, como, por exemplo, a questão da demissão do Galo e do Paulo Brax, que o próprio Rodolfo Gomes revelou ontem, né, que nos contratos de ambos são PJs, tá? Há cláusulas que eliminam a necessidade de pagamento de multa caso o Santos avise com 30 dias de antecedência. Pelo que eu sei, ambos tomaram conhecimento pela imprensa. Mas o Santos oficialmente não decidiu nada, ou não trouxe a público, nem a eles, oficialmente, uma decisão. Por quê? Porque tem esse aspecto da multa que está inserida em ambos os contratos. O Santos está tomando seus cuidados. Acho razoável. Faz sentido. Mas o fato é, vazou antes de tomar a decisão, né? E mais do que isso, foi uma decisão atropelada, como eu revelei aqui. Tem gente que acha, ele largou o Botafogo, Pedro Martins, o novo CEO, largou o Botafogo porque ele viu que o projeto era bom, ele se sentiu desafiado. Não, gente. Ele pode até fazer um bom trabalho. Tá? O histórico dele não mostra isso, mas ele pode até vir ao Santos e fazer um bom trabalho. Mas o fato é que foi contratado para, em primeiro lugar, assumir o papel de para-choque de fato, perante a mídia, perante o público interno e externo do Santos, de para-choque para o Marcelo Teixeira, coisa que o Paulo Brax não quis fazer. Tá? A segunda coisa que eu acho que é muito importante, ele foi indicado pelo Juliano Bertolucci, trabalhou com o Juliano Bertolucci na Ferroviária. E, portanto, essa indicação e o aceite pelo Marcelo Teixeira indica uma aproximação entre Santos e Juliano Bertolucci, como parte de tudo aquilo que a gente já sabe, né? De um processo que vem vindo, aí tem questões como a renovação do Souza, a negociação do Jair, até uma renovação que houve com o Sherman, negociação de multa, vinda do Luizão, tem o Zanocelo na parada. Então tem vários interesses comuns do Santos com o Bertolucci e aparentemente uma aproximação que faz todo sentido porque é o estilo do Marcelo Teixeira. Ele sempre foi uma pessoa próxima de empresários em quem ele confia, ou confia mais do que em outros. E o terceiro ponto, Pedro Martins é filho de Edinho Silva.
prefeito de Araraquara, que sairá agora dia 31 de dezembro, porque ele já cumpriu 2 mandatos seguidos, não poderia disputar uma reeleição, e muito provavelmente assumirá uma vaga em Brasília, já que é um petista histórico. E é muito próximo de Lula. Como o Lula falou na questão do terreno, vamos ajudar o Santos como ajudamos o Flamengo, se bem que eu já falei aqui. O Flamengo foi ajudado, vai gastar mais de 200 milhões na aquisição da área do gasômetro, entre pagamento à União, descontaminação e providência para retirada da empresa que está lá ainda. Está funcionando lá. Né? E, então, acho que há uma ideia de aproximação com o governo federal para benefício do clube. Então, tudo isso está contando. Né? Vamos aguardar. Eu espero que ele faça um bom trabalho, mas as experiências dele anteriores, principalmente as 3 experiências deste ano, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, não indicam que ele tenha essa capacidade. Mas a gente tem que dar um voto de confiança, não pode só pura e simplesmente ficar criticando. Né? Vamos aguardar e vamos ver o que ele fará. Né? Um ponto importante aqui. Zé Rafael recusa o Santos. As informações são de que o Zé Rafael, apesar de ter se sentido interessado na proposta que o Santos fez, que ele pensou na situação, tem o Fluminense na parada também, tem mais 2 anos de contrato com o Palmeiras e resolveu, tudo indica que ele vai permanecer. Eu já falei aqui sobre o Zé Rafael, sobre Dudu, sobre Gabigol, sobre outros atletas, são atletas que têm mercado, e eu não vou discutir. O próprio Zé Rafael, outra coisa que a gente trouxe aqui, que o Zé Rafael tem hernia de disco, ele passou por uma cirurgia e aparentemente não está 100% recuperado, mas vamos ver como ele vai desenrolar essa temporada de 2025 dele. De qualquer forma, são jogadores que têm mercado. E jogadores que têm mercado e que têm disputa, o Santos tem muita dificuldade em contratar. Isso é muito complicado. Né? E, então, assim, o Santos precisa entender que tem de buscar, tem que comer pelas beiradas. Tem de buscar os jogadores em fim de contrato, os jogadores que não estão no radar dos principais concorrentes, né, como Palmeiras, como Flamengo, Vasco, Fluminense e outros, que tem mais dinheiro que o Santos hoje. Esse é o ponto. Então, o Zé Rafael tomou uma atitude, a meu ver, racional. Porque ele pensou em quê? Ele pensou, tem mais 2 anos de contrato, estou num clube que está contratando, que está reformulando o elenco, mas está montando um grupo que muito provavelmente vai disputar títulos em 2025 e 2026. O Santos tem essa perspectiva? O Fluminense tem a mesma perspectiva? Então é melhor ficar por aqui. Acho que foi uma atitude racional de um profissional que enxergou o melhor para a carreira dele. Então vejo que muita gente ficou nervosa, ficou brava, etc. Agora, ponto assim que eu acho que é muito importante. A diretoria precisa entender qual é o papel do Santos nesse mercado. E acho que ela está com dificuldades. Às vezes, vai por opções mais populistas, né, que tem mais apelo na torcida e não entende que o Santos hoje não é atrativo para a grande maioria. O jogador, para vir para o Santos, mais do que dinheiro, ele precisa realmente estar com vontade de vir para o clube. É o meu sonho, eu gostaria de ir porque é o clube do Pelé, porque é o clube do Neymar, porque não sei o quê. Por isso. Porque, olhando objetivamente o que é o Santos hoje, qual é o jogador, treinador que realmente fala assim, não, eu vou para o Santos porque ali eu vou ter estrutura para ser campeão? Nenhum. Né? Então, é isso, né? O Zé Rafael é mais um exemplo. E ontem,
e é importante se dar os créditos, o Thiago Fernandes do Gol.com e o Felipe Silva do UOL trouxeram essa notícia de que tanto o Thiago Maia... Opa, meu Deus do céu. É que deu pau aqui no UOL Sport. Vamos lá. Tanto o Thiago Maia quanto o Santos estariam alinhados, né, numa negociação. Sei que outros trouxeram essa informação depois, mas o crédito tem que ser dado ao Thiago Fernandes, que trouxe essa informação ontem às 17h58. E depois o Felipe Silva, no UOL, junto em parceria com o André Enan, trouxe às 19h13. Então, esses foram os dois jornalistas. Só que tem discrepância de informações. Tá? Qual é essa discrepância? O Thiago Fernandes está tudo acertado. Entre Santos e Internacional, Thiago Maia, está tudo certo. O Santos aguarda o Thiago Maia para fazer exames médicos. Tá? Já o Felipe Silva e o André Hernan, cuja apuração me parece mais alinhada com a realidade do mercado, dizem que o Thiago Maia não tem pressa, está em férias e tem várias propostas e que vai decidir a melhor para ele. Conhecendo o histórico do Thiago Maia, acho que tem muito a ver com como ele conduz as coisas. Então, não sei se o Thiago Maia estaria tão próximo do Santos. Né? E fora isso, vocês acham que o Thiago Maia hoje é um jogador que o Santos precisa? Vocês acham que é uma boa contratação? Comentem aí, ou no chat, ou no vídeo, deixem a sua opinião para a gente bater um pouco de bola na próxima edição do BSS Meio-Dia, tá bom? Eu tenho minhas dúvidas. O Thiago Maia é um jogador que tem tido muitas lesões nos últimos anos. Então, é um jogador que tem dificuldade para ter sequência. No Internacional esse ano, ele foi bem. Não dá para dizer que ele foi mal. Ele foi bem. Mas eu tenho uma pulga atrás da orelha com ele, sendo bem honesto. E o Thiago Fernandes, o mesmo Thiago Fernandes, traz uma outra informação, que é de que Atlético Paranaense, Bragantino e Vasco estão interessados em Guilherme. Eu vou colocar aqui para a gente ler juntos essa matéria, porque essa é uma matéria que está... que é diferente de tudo que a gente viu aí. Deixa eu pegar aqui, já está aqui. Deixa eu ver que está com... aumentar um pouco aqui, fica melhor. Pronto. Atlético Paranaense, Vasco, Red Bull, Bragantino demonstram interesse por Guilherme dos Santos. Atacante de 29 anos recusou ir para o Atlético Paranaense em negociação por troca do volante Eric, que se transferiu para o Bahia. Atlético Paranaense, Red Bull, Bragantino e Vasco demonstraram interesse na contratação de Guilherme. O Furacão foi quem mais se aproximou de acordo, mas o atacante de 29 anos recusou a transferência. Pelo que a gente sabe, ele não quer disputar a Série B. Guilherme tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2026. É isso. E aqui fala aqui, ó. O Santos quer reforçar o elenco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, tem feito um trabalho ao lado do CEO Pedro Martins, a fim de buscar novos nomes para o elenco, será comandado por Pedro Caixinha. Há possibilidade de saída de Guilherme na próxima janela de transferência. Eu vou dar minha opinião sobre o Guilherme mais uma vez. Eu não acho que é jogador de Série A. Não acho. Não acho que é jogador de Série A. Acho que é um jogador que, historicamente, inclusive na Série A, no Fortaleza, enquanto ele teve lá, foi mais reserva que titular. No final da temporada, ele até virou titular, principalmente na Sul-Americana, né? Onde o Fortaleza foi até a final e acabou perdendo, né, para a LDU. E LDU que era dirigida pelo Luiz Ubeldia, que está do São Paulo hoje. E no Grêmio ele nunca conseguiu ser titular em Série A. No Sport ele foi bem, mas na Série B, ele foi artilheiro, inclusive, né?
E no Santos também é a mesma coisa. Quer dizer, é um jogador que eu não sei se está em condições de disputar, ter uma régua mais alta para ele, se ele consegue bancar. Eu particularmente, não tenho essa certeza. Aliás, tenho mais certeza de que ele não serve para a Série A do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, ele é um jogador que, para mim, é nível Série B, Série A, se for Juventude, se for um time assim. Não vejo o Guilherme como um atleta para um time grande com objetivos um pouco maiores, né? Aproveitando isso sobre o objetivo, sobre atletas e sobre tudo, Serginho está na mira da Ponte Preta, que disputará a Série C. Essa informação foi trazida pelo UOL, se não me falha a memória, né? E, assim, o que eu acho? Eu acho que o Serginho é um jogador para a Série C ou para a Série B. Esse é o nível dele. E a gente tem que lembrar que o Serginho, ele, terminada a Série B, ele ficou no aguardo, o Maringá ficou aguardando o Santos definir se exerceria a opção, que não era nada de R$1 milhão, como saiu por aí. O Rodolfo Gomes, ele revelou esse valor no Futeboteco. Eu vi o contrato. O valor da opção é de R$200 mil. Jamais foi de R$1 milhão. Tá? Vamos deixar claro. E ficaram na dúvida para avaliação pelo próximo treinador. O Maringá também ficou esperando ver o que acontecia. Quer dizer, não tinha ninguém interessado. Objetivamente, agora apareceu um interessado, que é a Ponte Preta, para a Série C. Eu acho perfeito para ele. Acho que é o nível dele. Então, assim, o Santos precisa entender que o foco no ano que vem é a Série A, manter-se na Série A e, se possível, beliscar uma competição continental, quem sabe uma pré-Libertadores. É isso. O Santos precisa entender qual é o papel dele na Série A no ano que vem. E também ter um paulista tranquilo, né? Acho que esses são os pontos principais, né? E não me parece que isso está muito claro. Enfim, vamos ver as próximas movimentações do Santos no mercado, sejam com as saídas ou com as chegadas, né? Chegadas até agora, niente, né? Outro que está saindo é o Lucas Lima. A rescisão está acertada e ele sairá sem custos para o Sport. Aí eu pergunto, ninguém esperava que o Santos obtivesse os 5 milhões do valor da opção que tinha deixado para o Lucas Lima, que é um valor absurdo para quem tem um contrato que é vigente até 30 de abril, mas de graça. Quando é que o Santos consegue ter toda essa benevolência em negociações, hein? A mesma coisa que eu falei do Biliarce. O Biliarce rescindiu com o Santos e já está acertando com o Atlético Nacional. O Santos pagou 6 meses de contrato para ele, entre salários. O salário não era muito alto, eram R$110 mil. Mas teve também as comissões de agente, luvas e tal. Vamos chegar a uma conclusão. Bateu perto de um milhão. Será que os Santos não conseguiram obter R$1 milhão para se ressarcir do que investiu num jogador que praticamente não jogou? O Lucas Lima, o Santos sabe que ele não tem mais mercado. O mercado dele é o esporte. Tinha contrato até 30 de abril. Vai liberar de graça 100% na faixa? Eu me pergunto, nem que fossem R$500 mil, mas tem que se ressarcir de alguma coisa. Não é possível que o Santos seja tem essa parcimônia toda, essa condescendência toda vez que vai negociar jogador com qualquer clube. Eu não entendo. Por fim, a gente tem aqui o caso
de Morelos, que pode estar chegando de volta para atuar com Pedro Caixinha, e o Soteldo também. O que você acha disso? Comente aí no chat aí também e no vídeo. Eu vou dar minha opinião, mas todo mundo pode ter a sua em particular e diferente da minha, não tem problema nenhum. É o que eu falo aqui, às vezes, eu já respondi isso num outro vídeo, que teve um cidadão aí que ficou nervoso, né? Porque eu falei para ele, ó, se você vai falar assim, sai do chat, vai embora. E ele ficou, porque ninguém pode discordar de você. Poder discordar, pode. Agora vem aqui, você não sabe nada, você é isso, você é aquilo. Teve um que xingou, né? Que xingou gente aí no chat, e eu o excluí do chat, óbvio. Você quer discordar? Não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião, mas faça de forma respeitosa. Em base à sua opinião, diga, olha, eu discordo de você por isso, isso e isso. Perfeito. Pode ser até que eu mude a minha opinião, mas eu preciso entender a sua, né? Então, podem ter opiniões diferentes das minhas, não tem problema nenhum. Desde que com respeito, beleza? Não brigando com o coleguinha, né? Ou com a coleguinha, porque tem mulheres que têm vindo aqui ao BCS Meio-Dia e eu fico muito feliz, aliás, mulheres que sabem muito de futebol, né? Como a Vanderleia, como a Maria Vanúzia, gente que realmente, como a Angélica, gente que vem aqui e contribui muito, porque elas entendem muito do que elas estão falando. Então, assim, eu particularmente acho o quê? Acho que o Morelos pode eventualmente receber uma oportunidade, até porque o Atlético Nacional não tem dinheiro. O salário do Morelos no ano que vem volta a ser R$900 mil. Ele tem direito a receber a diferença entre os 415 que ele ganhava, o Santos estava pagando, saíram informações na Trivela de que ele estava ganhando 390 mil, não procedem, tá? As informações corretas, eu vi o contrato, junto com o Rodolfo Gomes. O Atlético Nacional estava pagando R$290.500 e o Santos 124.500, somando tudo, R$415 mil. Então, 70% para o Atlético Nacional, 30% para o Santos. Ok. O Morelos passa a ganhar 900 mil e tem direito a receber a diferença de 415 e os 900 mil. São 485 vezes 13. 485 vezes 13 dá mais de 6 milhões. Ele vai receber parceladamente. E o salário dele passa a ser 900. O Atlético Nacional não tem dinheiro para pagar. Se mal conseguia pagar, atrasou pagamentos, pagando 70% de 415, imagine 70% de 900. O que vai acontecer? O Santos não vai poder pagar só 30, vai ter que pagar 60 ou 70, vai inverter. Bom, se é para pagar 70% do Morelos, incorpora, vê o que acontece, tenta valorizar e eventualmente negocia. O Caixinha conhece o Morelos. Então, pode ser uma alternativa. Não uma alternativa que me agrade muito diante de tudo que aconteceu com o Morelos esse ano, né? Onde ele mostrou um descompromisso grande com o clube no primeiro semestre. No Atlético Nacional teve aquele episódio, né, do acidente na estrada, ele bateu num motociclista, enfim. Eu acho que é um jogador complicado. A mesma coisa, embora ele tenha condições de jogar e com o Caixinha tem atuado bem nos 15 jogos sob comando dele. A mesma coisa com o Soteldo. O Soteldo é um jogador que, tecnicamente, pode render ainda mais com o modelo de jogo do Caixinha, né? Um modelo de jogo mais ofensivo, que vai colocar os pontas mais frequentemente em situação de 1 contra 1, que é onde o Soteldo se sente à vontade. O problema dele todo é o extracampo. Até que ponto ele estará focado no clube, nos objetivos, né? E não à toa, muitos torcedores têm resistência a ele. É uma questão de se ver. É também um jogador que hoje
tirando a proposta do Grêmio, não tem nenhuma outra proposta em mãos. A do Grêmio foi uma proposta indecente. Passou longe dos 5 milhões de dólares da opção que foi colocada no contrato de empréstimo. Então, o Santos tem que tentar valorizar esses ativos. É o que resta fazer, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar que o Santos faça o melhor possível diante dessas circunstâncias. É isso, galera. Queria agradecer muito a vocês pela audiência, pela força que vocês têm dado ao BSS Meio-Dia, ao Blog Sou Santista. Volto na segunda-feira com uma outra edição gravada. E hoje, sexta-feira, tem live do chat às 20 horas com o Newton, o Dalton e o Jefferson. Ok? É isso, galera. Valeu, obrigado, fui. Tchau.